Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV com as principais notícias da pecuária brasileira. E vamos à nossa coluna Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mandada pelo Milton Barbosa. Ele gostaria de saber quais os benefícios que teríamos no Brasil com o plantel 5/8 Zebu e 3/8 Europeu para a produção de leite e desmame de bezerros para corte. O Zadra responde. Olá, Milton. Boa pergunta. Bem, antes de tudo, vamos esclarecer que produção de leite com gado azeboado, que seria, no caso, o que você vem citando aí, que é 5/8 Zebu, 3/8 taurino, né, o europeu. Quanto mais azeboado é o gado, mais curta é a lactação. Essa vaca vem produzindo leite, se você emprenhá-la, ela cai a produção. Segundo, é porque é difícil a gente tirar leite dela sem bezerro ao pé. O bezerro tem que estar logo ali ao pé dela, no momento da ordenha, para que ela solte o leite. Então são duas dificuldades grandes que nós temos, além de não existir um touro 3/8 europeu, 5/8 zebu, para usar sobre esse gado, que seria um grau de sangue pré-fixado, ou você tentar fixar o 5/8 zebu. Não existe um touro 5/8 zebu para usar sobre ela provado. Por isso que a gente vem sempre fazendo 5/8 ou bimestiço leiteiro, 5/8 europeu, para poder fazer um animal que seja, que tenha uma lactação um pouco mais longa, que também possa dar leite sem bezerro ao pé. A gente possa ter a lactação o momento da lactação sem precisar de bezerro ao pé. Essa é a grande vantagem de ter um animal 5/8 europeu, 3/8 zebu. E além de a gente ter touros girolando hoje, provados, avaliados com PTA, genômico ou já avaliados pelas filhas, a gente tem possibilidade, variabilidade genética para usar sobre as nossas 5/8 europeias. 5/8 girolando, tá ok? Então, por isso que nós temos essa vantagem. Ele não teria o 5/8 europeu, não teria a mesma adaptabilidade que o 5/8 zebuína, lógico, não teria mesmo pelo zero, vamos dizer assim, mas a gente, em produção de leite, a gente precisa procurar um animal que seja bom produtor, com uma comida de campo, né, com o animal comendo forragem, mas que tenha uma suplementação para a gente poder explorar. Porque o girolando, ele normalmente está em pequenas propriedades e a gente precisa maximizar a produção dele. Por isso que quando um pouquinho mais europeu, vai melhor, porque tem uma curva de lactação um pouco mais longa, ok? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Obrigada, ótima explicação. A segunda etapa da campanha de vacinação de febre aftosa já começou e vai até este sábado, 17 de dezembro. A expectativa é que mais de 160 milhões de bovinos e bubalinos sejam imunizados em todo o país. Veja na reportagem da Band Triângulo. Coisa boa é ver o rebanho assim, no pasto, com disposição e saudável, fruto de um acompanhamento rigoroso do calendário de vacinas, dentre elas a da febre aftosa. Carlos é produtor. Para ele, o sucesso de uma propriedade passa pela imunização dos animais. Essa vacinação é de suma importância por causa de exportações e sanidade animal dentro da própria propriedade. Se você não tiver um rebanho sadio, você não tem animais produtivos. Você não tendo animais produtivos, consequentemente, você tem prejuízo. Isso é para o produtor. Para o país, a carga de exportação, tanto de carne como leite. É o impacto maior. Em Minas Gerais, compete ao Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, planejar, coordenar e executar o Programa Nacional de Campanha contra a Doença. A expectativa é de que em todo o estado mais de 25 milhões de animais sejam vacinados. A vacina é contra a febre aftosa, que é uma doença que acomete os animais biungulados, né? No caso nós estamos falando dos bovinos e bubalinos, que vão ser vacinados nessa campanha.
e é uma doença que causa vesículas, ela tem uma importância muito econômica, porque o animal ele para de comer, a produção leiteira diminui a produção de carne, e isso tem um impacto muito grande na economia. Por isso é importante a adesão máxima dos produtores, porque após esta etapa, Minas e mais outros 6 estados do país farão a suspensão da vacina contra a febre aftosa. É verdade que todo o processo envolve trabalho e investimento, mas que vale a pena. Tudo na vida para dar retorno tem que ter investimento, tem que ter planejamento. Esse investimento é muito pequeno pelas glórias que isso te dá. Investimento que você tem é a compra da vacina, o preparo e o acondicionamento dela para levar e os equipamentos necessários à aplicação, desde uma agulha, um estojo, uma caixa de isopor para levar ao local, o local de vai ser a vacina, o tronco, o curral, a contenção, e você me pergunta de manejo. Entrando nesse lado, a qualidade dos seus funcionários e do profissional que vai fazer a vacina. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, você acompanha uma entrevista sobre custos dos insumos para a nutrição animal. É rapidinho, fiquem com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E começamos este bloco falando sobre nutrição animal. Ao vivo eu converso com o médico veterinário e gerente de desenvolvimento de negócios, Cássio Jacon. Está aqui no telão. Boa noite, Cássio. Obrigada pela participação. Boa noite, Renata. Eu que agradeço pelo espaço hoje. Agora vamos falar sobre custos, né? 2022 foi um ano de altos custos de produção. Algumas fazendas que eu visitei, os produtores falavam muito sobre isso, como estava, né? Os altos custos estavam impactando na produção. 2022 foi um ano bem desafiador para os produtores, né? A gente começou um ano com uma quebra de safra, um ano com estoques baixos de insumo, principalmente dos aminoácidos. Tivemos a questão de frete marítimo extremamente alto por escassez de containers, né? Além de dificultar também toda a logística, né? O que causou também para nós alguns buracos, algumas janelas de suprimento, né? Na cadeia de insumos. E também a guerra da Ucrânia, que vem devastando esse país e é um player importantíssimo na produção de, principalmente milho, né? Hoje a Ucrânia era o responsável por 50% do milho da Europa. E esse foi o grande cenário do início deste ano. Agora, nas fazendas, como é que isso afetou? Atrapalhou de alguma forma os insumos dos animais? A nutrição animal? Bom, de modo geral, quando a gente pensa na nutrição animal, não houve falha ou falta de nenhum tipo de produto, né? A questão foi a pressão para o aumento do custo. Não teve, isso veio de uma forma bem expressiva para o produtor. E, por outro lado, o que a gente viu? O nosso consumidor final com um poder de compra muito baixo, né? Fazendo com que a pressão do produto final do produtor também caia o preço. E espremendo a sua margem ou até mesmo trabalhando no negativo, né? Então é isso que a gente viu na questão econômica, mas em relação à oferta do produto, tem. E para o próximo ano, né? A tendência agora é de queda, mesmo a guerra na Ucrânia não tendo uma perspectiva de término, mas como é que você acha que é o cenário agora para 2023? Bom, Renata, essa é a grande questão, né? Aquela famosa questão de $1 bilhão, né? Mas acredito que as notícias são boas para o produtor, né? Os produtos estão se acomodando em relação aos preços. Hoje a gente vê um frete marítimo mais baixo do que 70% do final do ano passado, quando a gente compara, né? A grande questão, então eu acredito que ainda essa janela, antes do feriado chinês, né? Do começo do ano que vem, ainda é um momento bem interessante de compra para esses produtores. E é lógico, né? Caso não aconteça nenhum outro evento, como uma guerra, uma pandemia ou alguma questão com algum fornecedor importante da cadeia, eu acredito que a gente vai seguir com preços baixos ainda por alguns anos. Isso tem a ver o quê? Com o custo da matéria-prima, essa alta que a gente teve, além desses fatores que você citou, mas tem a ver também com o custo da matéria-prima desses insumos?
Sim, se a gente for pensar hoje, a principal base dos aminoácidos, para a produção do aminoácido, é através de fermentação do milho. Então, quando a gente vê hoje a produção mundial, com essa questão da laninha, que já vem aí nos assombrando ao longo de 3 anos, a gente pôde acompanhar esse ano secas que destruíram grandes lavouras e prejudicaram grandes produtores do hemisfério norte. Isso tudo vem aumentando a cadeia de produção, principalmente dos chineses, que são nossos principais fornecedores, mas também alguns países europeus, né, e ainda mais agora com a questão energética, onde houve aumentos de custo de energia por mais de 1000% ao mês, né? Então, esses são os grandes pontos que vem enfrentando esses produtores. Em tempos de crise, né, o produtor ele acaba sempre se reinventando, substituindo algumas matérias-primas, substituindo alguns insumos. Você tem notado isso no mercado? Sim, sempre. Eu acho que o produtor principalmente brasileiro, né, que é o grande desafiador, porque como nós somos os principais produtores mundiais, a gente sofre pressão de todo quanto é tipo de cliente, de exportação, né? E a gente busca tecnologias, como enzimas que possam colaborar com redução de custos, ou matéria-prima de outra forma, como a escolha de um sorgo ao invés de um milho. Então, sempre existe um caminho. E o que eu vejo também é o manejo muito mais eficiente. Eu acredito que hoje o produtor ele vem também investindo muito em tecnologia, né? E isso vem ajudando muito também a questão de custo final. A gente tem visto também o investimento em gestão, que quando o produtor Sim. investe em gestão, ele consegue ter tecnologia e também um planejamento de tudo isso para economizar também, né? Isso é o mais importante, né? Eu acho que antes de qualquer novidade que chegue na mão desse produtor, ele tem que estar na mão dele como é que está a contabilidade, né? Para ele poder tomar a melhor decisão, planejamento de compra desses insumos, principalmente, com certeza, com certeza. E esse investimento em gestão é importantíssimo. E a gente vê isso crescendo cada vez mais com as novas gerações que estão entrando nessas empresas. Cássio, quanto representa a nutrição animal no custo de uma propriedade? Hoje está em torno de 70% a 80% de todo o custo de produção é a nutrição. Ou seja, sem planejamento o produtor não consegue nada, então, né? Porque é quase Não, tudo. exatamente, sem planejamento e ainda com as adversidades que possam ocorrer, né, isso pode levar a um desastre total da produção e até mesmo o fim da empresa, né? Agora, o que a gente vê também é o investimento. Quando o produtor investe em tecnologia, em uma nutrição eficiente, ele consegue ter mais resultado lá na frente na produtividade. Ele pode investir um pouco mais, mas ganha lá na frente no resultado, né? Com certeza, exatamente. Isso são as principais estratégias. Às vezes a gente fica preocupado, nossa, esse produto ele é um pouco mais caro por quilo, mas o que ele vai me trazer de carne no final dessa cadeia, né? Então, o conhecimento das tecnologias que estão hoje, esse produtor se aproximar dos seus fornecedores, entender, receber essas informações novas, as novidades, que são recursos importantes que ele pode ter na manga para melhorar tanto sua produtividade ou até mesmo melhorar sua margem final, com certeza são grandes e valiosos recursos que ele tem. A gente tem ouvido algumas notícias chegando aqui com relação à Covid, né? O fechamento de novo lá na China. Você acha que isso, de certa forma, afeta a gente também aqui nessa questão de nutrição animal, esse mercado ou não? Com certeza, diretamente a gente é afetado. Hoje, quando a gente pensa em aminoácidos, hoje tem alguns principais aminoácidos no mercado, né? A treonina, que é importantíssimo, a gente é dependente 100% dos chineses, né? E o lockdown, hoje, apesar de ter esse processo de flexibilizar, né, ele sempre causa sérios transtornos, tanto para a população chinesa, mas com toda a cadeia de logística, produção, e isso pode levar para nós furos de entrada de produtos. E aí pode agitar novamente o nosso mercado, com certeza. Vamos torcer para que isso não aconteça. Sim. Obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, Renato. Boa noite. Boa noite, igualmente. E vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações desta quinta-feira. É rapidinho, fiquem com a gente no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil.
Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E chegou a hora da gente falar sobre o fechamento do mercado do boi gordo. No balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças em 9 das 32 praças pesquisadas. Acompanhe no nosso mapa. Começamos a lista de variações de hoje no Triângulo Mineiro, onde o boi arribou para R$ 271. Já a vaca despencou para R$ 253. Já na região sul do estado, o macho registrou alta e está sendo cotado a R$ 280,50. A fêmea também subiu e agora vale R$ 271. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, o boi rolou morro abaixo e não está valendo mais do que R$ 253. No sul da Bahia, o macho subiu e está sendo comercializado a R$ 280,50. A vaca também registrou alta e está sendo vendida a R$ 271 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Já no oeste do estado da Bahia, a fêmea arribou para R$ 271. Seguindo para o norte do Mato Grosso, onde o boi subiu morro acima, fechando a R$ 251 a arroba. A vaca também registrou alta no estado e está sendo comercializada a R$ 241,50. No Rio de Janeiro, alta geral nos preços, o macho teve alta e está sendo vendido a R$ 283,50. A fêmea está sendo vendida por R$ 266. Encerramos a lista do dia em Barretos e Araçatuba, no estado de São Paulo, com o macho valendo R$ 278 no prazo de 30 dias. As exportações de carne de frango devem chegar a quase 5 milhões de toneladas em 2022, um novo recorde. O consumo de carne suína aumentou, ficou perto dos 18 quilos por pessoa, um crescimento de 8%. A ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgou nesta quinta-feira as projeções do setor. As exportações de ovos devem fechar o ano em queda. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, a redução deve chegar a 12%. A produção também foi 5% menor na comparação com 2021 e deve fechar em 52 bilhões de unidades. Nesse ano, nós vamos produzir 51 bilhões de ovos, algo em torno de 1.200 ovos por segundo. Termina de falar, já dobrou o tamanho. Claro que no ano passado eram 1.300 por segundo, 52 bilhões de ovos. Mas é importante dizer que essa queda que aconteceu, ela é fruto de um problema que ocorreu no início da pandemia, quando tivemos uma grande seca e especulação do preço do milho e do farelo de soja. No caso da carne de frango, a projeção é de crescimento. A produção deve aumentar 1,5% e as exportações 5%, com quase 5 milhões de toneladas embarcadas, um novo recorde para o setor. O conflito Rússia-Ucrânia que aconteceu lá no início do ano fez com que muita gente aumentasse as compras preventivamente. Nós tivemos inclusive um pico de receita lá de preços internacionais. Basta ver que hoje nós aumentamos até novembro as exportações de carne de aves em 5,6%. Devemos fechar muito próximo de 6% em volume, mas quase 30% em receita. Já a produção de carne suína deve encerrar o ano de 2022 com um crescimento de 6,5%. Destaque para o aumento do consumo per capita, que chegou perto dos 18 quilos, alta de 8%. Esse consumo se deu muito também pela variedade de ofertas. As empresas, com a própria diminuição da exportação para a China que a gente teve no começo do ano, acabaram ofertando mais produtos no mercado interno e também ampliando as linhas, como por exemplo picanha suína, pernil suíno, cortes para churrasco, além dos chamados antigos processados e a tradicional costelinha. Isso fez com que as pessoas com mais possibilidades, com mais variedade de produtos, também aumentassem esse consumo que a gente vê agora como se consolidando como hábito alimentar brasileiro. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê na reapresentação deste programa às 6h30 da manhã e uma nova edição às 7h25 da noite. Lembrando que você pode rever este e outros programas no YouTube do canal Terra Viva. Um ótimo descanso para você e até a próxima.